ensinava os filhos, preste bem atenção, ensinava os filhos os passos para ter um relacionamento seguro e feliz. Delegavam os tios ou a tia para instruir os seus filhos. Era muito maravilhoso. O filho não poderia procurar uma namorada sozinho, era com a ajuda dos pais ou dos tios. E o casamento era muito simples e fácil. Os noivos casavam virgens e começavam junto a vida sexual depois do casamento. Tudo era muito maravilhoso. Os pais ajudavam os filhos nas suas decisões. Era muito, mas muito maravilhoso. Hoje, atualmente, vivemos uma realidade bastante lastimável, inclusive dentro do cristianismo, onde 99% das responsabilidades de relacionamento dos filhos cabe a eles. A decisão de escolher companheiros ou companheira para a vida depende deles, onde 85% dos pais abstêm-se deles, quer dizer que os pais não ensinam. Tudo o que fazem é mesmo proibir as escolhas dos filhos. Ao invés de ensinar ou ajudar, outros pais acham determinar o futuro dos filhos, rompendo as suas liberdades e por conta de proibições dos pais, ameaças aos filhos, criou uma barreira sem consentimento dos pais por causa do temor deles. Quer dizer, 77% namoram sem consentimento dos pais. Por causa do temor, o pai vai proibir, os pais dizem que ainda é cedo, você não pode. E isso está causando atualmente riscos de muita juventude, muitos jovens a se desviar dos princípios bíblicos. Por quê? Porque os pais não se aproximam dos jovens e os jovens também não querem ouvir os pais. Então tudo ficou misturado. A questão ficou complicada. O que acontece para os pais? Eu queria dizer para os pais que estão me ouvindo de outro lado, tal como solicitaram, embora aqui a responsabilidade de escolher parceiro ou parceira cabe a eles, preste bem atenção, querido pai. Nesse ponto, e eu quero que você aplique alguns pontos que estarei a mencionar aqui posteriormente, que os seus filhos irão a se unir com alguém que na qual não seja da vossa, ou seja, da vossa cultura, do vosso, da vossa denominação, como muitos dos filhos preferem sair dentro da igreja para irem fora. Tudo isso acontece quando os pais forem descuidados, quando não prestarem atenção aos filhos, então as situações acontecem de gênero. Para a educação dos filhos, o meu conselho para ajudar os pais é o seguinte. Primeiro, para a educação dos seus filhos, precisa evitar os seguintes pontos. Ponto número 1. Evite proibir os filhos quando já são jovens. Quando teu filho tem 18 anos, tem 20 anos, 22, então como pai, por favor, evite proibir tudo por nada. Ao invés disso, ensine eles, por meio de conversa, diálogo e exemplos, que eles poderão optar por aquilo que o pai pode sugerir como melhor para a vida dele. Ponto número 2. Comece a orar pelo futuro noivo ou futura noiva do filho. Quando crianças, eu estou falando para os pais que são crentes, então, essa é a responsabilidade dos pais. Ponto número 2. Comece a orar pelo futuro noivo da filha ou futura noiva do filho, quando ainda são crianças, orando constantemente por eles
nesse assunto, por além de outros motivos pelo qual deves orar por eles, mas é importante que os pais destaquem-se e orem, dediquem-se tempo para orar por eles por causa dos seus relacionamentos. Ponto número 3. Conheça os amigos ou amigas dos seus filhos, aqueles os quais com ele mais gosta de andar, os que ficam mais tempo juntos, e se possível conheça também os pais dos amigos dos seus filhos. Há pais que não conhecem os pais dos amigos dos filhos, não conhecem os amigos dos filhos ou das filhas, e isto é muito, mas é muito cuidado, é muito perigoso. É preciso conhecer quais são os amigos que andam com meu filho, quais são os amigos que ele tem, que tipo de educação que eles têm. Então é necessário que os pais saibam isso, e isso faz parte da educação dos filhos. Ponto número 4. Evitar liberalismo na educação dos filhos. Por exemplo, existem pais que o filho namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, se trocam de namorados ou namoradas. Os pais acham isso normal. Outros pais nem querem saber se os filhos namoram ou não. Isso cabe a ele, desde que não lhe tragam gravidez, para ele tudo está bom. Então esse é outro tipo de pai, esse é outro tipo de comportamento de alguns pais. Não lhe trouxeram gravidez, não surgiu nada, filho namora, 2, 3 anos, apresenta outra, apresenta esta, para ele tudo está bom, não tem problema nenhum. Então esse é outro tipo de comportamento de alguns pais, que é muito errado. Outro sim, seja pai positivo e visionário na educação dos seus filhos. Quando teu filho ou filha te apresentar sua namorada ou namorado, como pai, primeiro agradece pela iniciativa do filho ou da filha. Dedique-se em oração com ele ou ela, se possível. Conversa com ele, com o filho ou a filha, sobre o tempo de apresentação e o casamento. Como pais devem tomar iniciativa ajudando o filho nesse processo. Procure conhecer os pais da namorada do seu filho. Converse com eles como os pais de que vimos através do nosso filho, pretendendo a vossa filha, para junto tenhamos em conta as responsabilidades que lhes cabe, a fim de ajudar-lhes no processo ideal para que os seus objetivos sejam realizados. Este é o primeiro ponto. Depois, outro sim. Os que procederem desse jeito, cumprindo os passos acima referidos, alcançarão misericórdia divina para a vida conjugal dos seus filhos. Triste realidade ver os jovens namorando sem compromisso. Outros alegam que ainda estou a estudar, não posso casar, ainda é cedo. Agora alguns dizem não tenho possibilidade para casar, ainda é tão cedo para tal. Outros alegam e alencadas outras muitas razões, e muitos jovens atualmente preferem, violando o princípio bíblico, e namorar só para ficar. Então, prolongando o tempo, e o que está mais acima de tudo hoje, está mais em primeiro lugar, e eu queria que os pais prestassem um pouco mais de atenção com relação a essa questão. O que mais está em primeiro lugar hoje é o sexo. Quer dizer que os jovens praticam do jeito que eles entenderem fazer, que é o presente maravilhoso que Deus deu, que deveria ser apenas utilizado ou praticado exclusivamente dentro do casamento, mas infelizmente hoje tornou-se como se fosse um desporto para muitos jovens. Hoje, difícil é casar virgem, e Satanás aproveita
essas desculpas para levar os jovens a caírem na prática sexual até aos adolescentes quase já sabem tudo e tornou-se mais difícil a vida dos jovens olhando pelas condições financeiras, entre outras. E as coisas mais fáceis é praticar o sexo antes do casamento. Quer dizer que isso tornou-se mais fácil para os jovens. E a coisa mais difícil é casar. Agora, como pai, o filho é teu. E sendo pai, você tem a responsabilidade de educar e instruir o seu filho. Não deixe o filho de forma assim, liberal, de que ele pode, ele pode. Quando o filho te apresenta a alguém, você fica assim, pronto, isso é com eles, são coisas de criança. Ou então ignorando o lado emocional dos seus filhos, porque você estará causando grandes problemas. E hoje a sociedade atravessa muitos problemas, porque existem lares separados e jovens que passam de primeira, segunda, terceira até a quarta namorada e separar-se. Agora, quando se diz que é namoro, o que é namoro então? Os pais precisam perceber que o namoro é um estudo. E os jovens precisam entender isso. É um estudo, algo simples, estudar um ao outro, conhecer-se, quem é ela, quem é ele, com quem vive, quais são os pais deles, a cultura deles, qual tipo de caráter que isso é conhecer o caráter da pessoa. Não é conhecer fisicamente ou ter relação sexual com essa pessoa, não. Conhecer o caráter da pessoa com quem você decide se unir para a vida toda. Agora, quando num namoro houver prática sexual, automaticamente isso já não deixa de ser namoro, já não é mais namoro. Dê outro nome, não é namoro. Vocês precisam dar outro nome, dar um outro nome, mas deixa de ser namoro. Quando o namoro já envolve sexo, então já deixa de ser namoro. Automaticamente passa a ser uma outra coisa, não mais namoro. Porque o namoro não existe sexo no namoro, de acordo com o princípio bíblico. E a Bíblia nos é bem claro dizer que quando um jovem se envolver com uma pessoa virgem, automaticamente deve tomá-la como sua esposa. É o conselho bíblico. Agora, quando a pessoa namora, mas vivem já do sexo, isso já deixa de ser namoro. Teriam que dar um outro nome, mas não chamar isso como namoro, porque o namoro, de acordo com os princípios bíblicos, posto que o casamento é divino, não envolve as práticas sexuais. E eu espero que os pais me compreendam e tantos jovens que estão a me acompanhar. Alguns casam, mesmo assim ainda, tirando gravidez, outros até são incentivados pelos pais. Que triste realidade isso. Para interromper gravidez do filho ou da filha, temendo pela pressão social, família, religião. Outros sustentando netos em casa, porque o filho ficou ou a filha ficou grávida e ninguém quer saber, ninguém quer assumir. E ali a responsabilidade cai aos pais, por causa da negligência muitas das vezes dos pais. E o mundo está virado de cabeça para baixo, olhando por estas coisas, lastimáveis realidades. Ainda alguns pais dizem que é normal isto. E outros pais também, em vez de dedicar-se à oração na escolha de parceiro para os filhos, eles é que determinam que tipo de homem que desejam para sua filha. Tem que ser uma pessoa que estudou, uma pessoa que pelo menos tem carro, tem condições, enfim. Fora desse padrão, então qualquer uma pessoa que aparece não pode. E isso fica complicado para os jovens. Portanto, jovens aprendam a depender 100% de Deus. Em todas as situações que a vida apresenta, ainda